Vamos continuar então mais uma etapa dessa aula, onde eu vou resolver o último exercício que o livro propõe, como resolvido, e depois nós começamos aos problemas que ele traz, eu selecionei alguns. Então nesse daqui, ele dá essa estrutura, onde eu tenho um cabo aqui, uma barra aqui AB, e eu tenho esse cabo que exerce uma força de tração, que é a força FCD, que possui 12 newtons. A partir disso, ele quer saber qual é a força paralela e a força perpendicular ao elemento AB, que é este daqui. Então, a partir disso, eu coloquei os números em unidades do Sistema Internacional, que são as unidades que o livro traz para a gente. A partir disso, nós vamos fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os pontos A e B em coordenadas. Então, quando eu olho para o ponto A, eu consigo identificar que ele possui coordenada x, que é 300, coordenada y, que é 200, e para z ele não tem nenhuma. Então, eu tenho aqui 300, 200 e 0. Quando eu olho para o ponto B, que está aqui, evidentemente ele não tem coordenada em x, então ele está nessa parede que é o plano YZ. A partir disso ele tem uma coordenada em y de 100 e em z de 450. Por isso, então, o ponto B é dado por 0, 100 e 450. A partir disso, então, eu consigo montar um vetor nessa direção, que vai ser B menos A. Então, eu tenho aqui menos 300i, menos 100j e mais 450 em K. Com isso, eu consigo tirar o módulo do vetor AB, que vai ser igual a 550, e a partir disso eu consigo montar o vetor unitário de AB, onde esse vetor unitário vai ser o seu vetor dividido pelo módulo de AB. Então agora o que a gente vai fazer é descobrir quem é o vetor AC, porque eu preciso dele para encontrar o CD. O vetor AC ele vai ser dado por a distância, né, dada ali. Então eu vou chamar isso de módulo de AC, que é a distância 275, vezes o vetor unitário na direção de AB. Então, utilizando essa escrita ali, eu vou ter o seguinte, eu vou pontuar ele aqui. Eu tenho de módulo de AC 275 e eu vou multiplicar isso pelo vetor unitário RAB. Fazendo essa multiplicação, 275 é a metade de 550, então eu vou multiplicar cada um por meio. Com isso eu vou ter menos 150i, menos 50j, mais 225k. E aqui eu obtive o meu vetor RAC. Agora, a partir do vetor RAC eu consigo obter alguma informação para encontrar o vetor associado aqui CD. Então a primeira coisa que nós precisamos é o ponto D. Quando eu olho para o ponto B, D, no caso, né, D, eu vejo que ele não tem coordenada em X, não tem coordenada em Z e só tem uma em Y, que é essa daqui, que é 200. Então, esse ponto D, ele vai ter as coordenadas 0, 200 e 0. Agora, então, o que eu preciso é encontrar um modo de achar quem é C. Então, observe no seguinte, RAC é igual a C menos A. Então, eu tenho as coordenadas de A, tenho as coordenadas de RAC, mas não tenho as coordenadas de C, que é o que eu vou descobrir. Então, com isso, eu consigo escrever o seguinte, menos 150, menos 50 e 225 é o RAC. O C é CX, CY e CZ. E o A está dado ali como 300,
200 e 0. A partir disso, eu vou transportar este membro para o lado de cá e fazer essa soma. Só reforçando que aqui é igual, né? Então, com isso, eu vou obter o meu ponto C. E o ponto C vai ser menos 300 vai positivo, então eu tenho 150. 200 negativo vai positivo, então também tenho 150. E o zero, né, é zero, então 225. Então essas são as coordenadas que eu tenho para o ponto C. Ok? Então a partir disso a gente consegue fazer um cálculo para identificar quem é o meu vetor CD, né? E o vetor RCD vai ser dado por D menos C. Então, D menos C é 0 menos 150, 200 menos 150, que vai dar 50, e 0 menos 225, que vai dar menos 225K. Então, com isso, agora eu tenho o vetor RCD e preciso do módulo do vetor RCD para descobrir a nossa próxima etapa aqui. Quando eu pego o módulo de RCD, eu vou identificar que ele é 275. Com o módulo de RCD eu consigo montar o vetor unitário associado. Então o vetor unitário aqui de RCD vai ser esse vetor que nós descobrimos aqui, dividido pelo seu módulo, que é 275. Então com isso, o que nós vamos fazer agora é descobrir quem é essa força na direção CD, lembrando que a força FCD é 12 newtons. Então, a partir disso, nós temos o seguinte. Vou fazer aqui na frente. Então, nós temos o seguinte. A força FCD, em forma vetorial, é FCD, intensidade, vezes o vetor unitário na direção de CD. E isso nós temos. Então, a partir disso, eu consigo calcular quem é esta força. Então, vou escrever aqui embaixo. Vetor força FCD vai ser o módulo que é 12, vezes o unitário, que é esse daqui. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter o seguinte. Vou continuar ela aqui embaixo. Então, esse FCD, o vetor FCD vai ser deixa eu fazer o seguinte. Vou deixar isso mais organizado. Então, aqui o meu vetor FCD vai ser o seguinte. É a multiplicação disso tudo que eu fiz ali. Então, isso vai dar menos 6,545i mais 282J menos 9,818 em K. Esse é o vetor FCD. Então, quando a gente olha aqui, é o vetor que vai de C para D. Então, ele é esses pontos aqui, D menos C. Né? Então, esse é o vetor que a gente obteve. Só que a pergunta era outra, tá? A pergunta era o seguinte. Qual é o vetor na direção da barra AB? Então, não é o vetor FCD, é o vetor aqui na direção de AB. Então, é isso que eu vou fazer. Para calcular isso aqui, eu vou precisar de um vetor posição de AB. Então, como eu tenho a expressão vetorial dessa força, eu vou multiplicar essa força pelo unitário de AB. E tem que ser unitário, porque se não for unitário, eu não vou encontrar uma força, né? Na verdade, eu vou encontrar um momento, uma energia
unidades que não são de força, sem dúvida. Então, para fazer esse cálculo, nós precisamos do seguinte: a força paralela, eu vou até colocar diferente, a força paralela a AB vai ser a força CD com produto escalar com o vetor AB. Então, observe que nós temos aqui a força CD, que é esta, e o vetor unitário AB está aqui. Então, nós vamos precisar fazer produto escalar entre esses dois vetores. Então, resolvendo essa conta, lembrando que vai ser sempre coordenadas iguais, né? Então, x com x, y com y. E aí, fazendo essa conta, também, lembrando outra coisa, né? Eu tenho produto escalar de dois vetores, então eu vou obter um número. E o número que eu vou obter dessa multiplicação vai ser menos 4,859 em newtons. E agora a gente precisa calcular também o vetor ortogonal ou perpendicular, que é dado pelo Teorema de Pitágoras. Então, ele é o vetor inicial, que é o vetor CD, menos o vetor paralelo. Então, esse vetor força ortogonal vai ser dado pela raiz de 12 ao quadrado menos esse número que a gente achou agora, que é 4,859 ao quadrado. Não vou usar o sinal negativo, porque ele está ao quadrado, então não tem necessidade. Então daqui eu vou obter o vetor perpendicular, que vai ser 10,972 newtons. A segunda pergunta que ele faz, que eu vou chamar de B, é: quais são as expressões vetoriais para essas duas forças? Então, eu creio que essa pergunta é até mais simples, pelo seguinte: o meu vetor paralelo a AB, que é esse 4,89859, para eu encontrar uma expressão vetorial para ele, né, que eu quero vetor paralelo a B, basta eu pegar a sua intensidade e multiplicar pelo unitário na direção AB. Então não tem mistério nenhum. Então é isso que a gente vai fazer. O unitário de AB é esse. E a força que nós encontramos é menos 4,859. Então, fazendo a multiplicação aqui de um escalar por esse número, eu vou obter que o vetor força paralelo a B é dado por 2,65i menos, ou melhor, vamos voltar um passo. Esse aqui não é o vetor AB, esse aqui é o vetor FCD. Onde está o vetor AB? Está aqui. E esse é o vetor unitário AB, né, que eu ia multiplicar ele aqui. Então, esse é o unitário AB. Então, vamos de novo conferir esses valores agora. Então, eu vou ter menos 4,859 dividido por 550. E agora multiplicado pelos números aí, 300, que eu vou ter realmente aqui 2,65i, mais, agora ele multiplicado por 100, que vai dar 0,884j, e menos ele multiplicado por 450, que vai dar 3,97. 37,6 em K. Então agora eu tenho o vetor força paralelo. Para obter o vetor força ortogonal, basta subtrair os dois vetores anteriores que eu tenho.
Então a conta que eu vou fazer é F. Então vamos achar onde está F. O F é o FCD, tá? Então esse aqui é F. Então eu preciso deste vetor menos esse que eu achei aqui agora. Então isso aqui é igual a subtração desses dois. Com isso eu vou encontrar que o meu vetor perpendicular vai ser 6 menos 2,65, né? Então 7, 8, 9 e um pouquinho. Então menos 9, 195i. Depois 2,18 mais 0,88 vai dar 1,298J. E por último, eu tenho 6, menos 3. Então, menos 6 mais, ou melhor, menos 9 menos 3. Então, menos 9 mais 3, que vai dar 5,842K. Então, esse é um vetor que aponta de forma perpendicular. E aí, por fim, ele ainda traz mais uma pergunta aqui, né, que é a C, que pergunta o seguinte: qual é a direção do vetor força paralela em AB? Né? Então, qual é a direção aqui que esse vetor vai atuar nesse elemento estrutural? E quando nós olhamos a força paralela, que é a força FAB, nós vemos que ela trabalha de forma negativa para X, positiva para Y e negativa para Z. Então, ó, negativa para X é para cá, positiva para Y é para cá e negativa para Z. Então, ela tenta empurrar esse elemento nesse sentido, né? Então, em relação ao e para cima, né? Para cima levaria já para cá. Então, ó, na direção, ele atua então na direção de A, esse F paralelo, e é negativo em relação ao AB. Então, eu posso escrever o seguinte: atua na direção de A. E o F paralelo, ele é contrário a AB. Então, ele é negativo para o vetor AB. Então, é isso que nós procuramos. Agora, seguindo no exemplo 2,18, ele traz essa mesma estrutura e pergunta qual a menor distância entre D e a barra. Então, qual seria a menor posição aqui que eu poderia colocar aquele cabo e obter a menor distância? Essa é a pergunta. Então, o que eu vou precisar aqui é de um vetor, ou BD ou AD, e fazer a projeção desse vetor posição sobre a barra. A menor distância vai ser a distância na qual a barra e o vetor possuem um ângulo de 90 graus. Então, essa distância vai ser dada pela projeção. Quando nós voltamos aqui na outra figura, que tem as distâncias, né? Nós já temos aqui o B e nós já temos o D. Então, D vai ser 0 menos 0, 200 menos 100, que é 100, e 0 menos 450. Então, eu vou ter duas coordenadas para ele aqui. Então, esse vetor BD vai ser igual a 100J menos 450K. Ele não tem coordenadas em I. Da mesma forma, eu vou precisar do seu módulo.
E aí o módulo dele vai ser 461. E a partir disso eu vou fazer o produto vetorial entre RBD e a direção de AB. Então o que eu quero fazer é isso aqui, o produto vetorial entre o módulo, na verdade, né, de RBD, que eu vou projetar sobre o vetor AB. Então essa é a conta que nós vamos fazer. Então recuperando aqui de novo o módulo de AB, nós vamos obter que isso aqui vai ser igual a 461, que é o módulo, vezes esse vetor unitário. Como isso aqui é um produto, ou melhor, não, tem coisa estranha aqui. Eu quero, não é um módulo, porque se eu for calcular o módulo, eu vou obter um vetor, tá? Então, corrigindo aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação entre dois vetores, né? 100J menos 450K vezes o vetor. Cuidado, né? Se eu usasse o módulo, eu não ia obter um número, eu ia obter um vetor. E eu estou querendo descobrir qual é a menor distância. Eu quero descobrir essa distância numérica, tá? Não um vetor relacionado a ela. Então, a partir disso, ainda cuidado, né? Porque essa conta ela não vai descobrir não essa informação, tá? Ela vai descobrir a projeção de RBD sobre o vetor AB. Aí depois de obter essa projeção que eu vou conseguir achar o vetor ortogonal. Então vamos lá. Fazendo essa conta, nós vamos obter um número. E esse número, né, ele corresponde aqui ao vetor paralelo a RBD. Então, esse vetor que é paralelo a RBD, que é necessariamente a projeção, ele vai ser 386,4 milímetros. Então, agora, com esse número em mãos, eu vou conseguir fazer uma conta simples que vai me dar a distância, né? E essa conta vai ser dada pelo módulo de RBD menos o módulo de RAB que no caso aqui eu obtive esse valor aqui na minha projeção, né? E aqui eu obtive o vetor paralelo a BD, né? Na verdade é como se fosse esse vetor CD, mas não é exatamente o C, tá vendo que o ponto C está antes, né? Então é um pouquinho maior. Então é o vetor paralelo a ABD. E aí a partir disso eu vou obter o módulo do vetor ortogonal a, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, né? Aqui ele é paralelo a AB. E aqui também é ortogonal a AB. Então é isso aqui que eu quero fazer. Então, ó, o módulo de RBD eu tenho ali. E outro detalhe, né? Todo mundo ao quadrado. Então, o módulo de RBD eu tenho aqui, 461. O módulo do vetor paralelo a BD eu também tenho aqui, que é 386. Então, com isso, eu consigo calcular o módulo do vetor ortogonal a esses dois, que vai ser 461 ao quadrado menos 386,4 ao quadrado. E essa conta vai me dar um valor que vai ser 251,4 em milímetros. Agora eu deixo o desafio que vocês façam esse mesmo processo a partir de A. Então, calculem um vetor AD e façam a projeção de AD sobre AB. Depois de fazer a projeção de AD sobre AB, o que eu vou ter? O vetor RAD, eu vou multiplicar ele pelo unitário AB. Depois de fazer isso, eu vou obter um vetor paralelo a AB.
né? Foi até bom ter comentado, ó, porque isso aqui não é paralelo a BD, né? Ele é paralelo a AB. Paralelo a BD é esse outro. E aí agora eu vou obter então um vetor paralelo a AB. Depois de obter esse vetor paralelo a AB, eu vou usar o teorema de Pitágoras e vou achar esse mesmo número, né? Não posso achar um valor diferente disso. Ok, então seguimos. Então agora é solicitado aqui que nós façamos algumas coisas. A primeira é determinar o ângulo entre esses dois vetores. Então para isso eu tenho aqui o vetor A e o vetor B dados na forma vetorial e eu preciso calcular o módulo de cada um. Então eu vou calcular o módulo de A e o módulo de B. A essa altura vocês já sabem como fazer, então eu já vou colocar o valor aqui direto. Como está em libras, eu vou obter 7 libras para o módulo de A e vou obter 15 polegadas para o módulo de B. Então são duas unidades diferentes. Para encontrar o ângulo entre eles, eu vou usar o cosseno inverso. Então eu já tenho aqui que A é dado por 6i menos 2j mais 3k e B é dado por menos 14i menos 2j mais 5k. Então, a partir disso, eu vou dividir cada um pelo seu módulo e vou obter um resultado, né? Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar que o ângulo θ entre os dois vai ser 128. Então depois vocês façam a conferência para fazer esse processo da conta. Na segunda pergunta, ele pede para determinar a componente de A paralela e perpendicular ao vetor B. Observem que A e B têm direções e sentidos diferentes. Então, para calcular a projeção de A sobre B, eu vou precisar de um vetor unitário de B, certo? Eu quero projetar A sobre B, então eu preciso do unitário de B. Então, o A paralelo a B vai ser o vetor A multiplicado pelo unitário de B, que é isso daqui. Então, o A, nós escrevemos ele aqui. E o B, basicamente, nós também escrevemos ele aqui. Então, A vezes B, dividido pelo módulo de B, que é 15. Então, a gente vai fazer essa conta e vai obter aqui um produto escalar. Então, a gente vai obter um número. E esse número vai ser 4,33 libras. Só libra. Por quê? Porque o vetor B, que é dado em polegada, ele foi calculado através de um vetor unitário. Então, isso aqui é o vetor B unitário. Então, ele não tem unidades, ele é adimensional. A partir disso, a gente consegue calcular facilmente qual é a intensidade do A ortogonal, que é basicamente o teorema de Pitágoras, né? Então eu tenho o A, né? No caso aqui, a intensidade de A, menos o A paralelo, que a gente acabou de calcular, e a gente acha o resultado. Então, essa conta basicamente vai ser 7, que é o módulo de A, mais 4,33 ao quadrado. Com isso, nós vamos achar, então, um A ortogonal igual a 5,5 em libra também. Na pergunta C, ele quer saber qual é o vetor paralelo e perpendicular a B. Então, basicamente, é o mesmo processo que nós fizemos antes. Se eu já tenho a direção de B, que é o B unitário, basta eu pegar aqui
a intensidade do vetor paralelo, que é 4,33, e multiplicar pelo vetor unitário de B, que a gente já tinha aqui. Então, isso aqui é o processo que nós vamos fazer. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter um vetor agora. Só chegar para o lado. Deixa eu escrever aqui o processo, né? Então, o que eu vou fazer aqui é pegar a intensidade do vetor A e multiplicar pelo vetor unitário B, para obter isso. Então, o meu vetor A paralelo vai ser a multiplicação desses números, que vai dar 4,04 em I, mais 0,578 em J, menos 1,44 em K. Então, tudo isso aqui também em Libra, né? Que é o meu vetor A, está dado em Libra. Depois eu vou encontrar o vetor ortogonal ou perpendicular, que basicamente vai ser o vetor A menos o vetor A paralelo. Então vai ser o vetor A, que é dado aqui, menos o A paralelo que a gente acabou de achar. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter que o A perpendicular é 1,96i menos 2,58j mais 4,44k, e também dado em libras. Bom, vou parar esse vídeo por aqui e logo a gente continua com mais alguns exercícios.